Fala pessoal, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, dando sequência à nossa série Leituras Alemãs, de volta depois de 3 semanas, como o tempo voa, com um texto que eu li já faz um tempinho, mas eu acabei protelando o lançamento do vídeo por conta de questões pessoais e eu tive a oportunidade, por conta disso, de reler esse texto. Eu li 3 vezes esse texto em pouco menos de 2 meses. E eu posso falar, sem dúvida, que é um dos textos mais interessantes que eu já li. É um texto pequeno, tem um pouquinho mais de 30 páginas, uma diagramação pequena, então se você colocar numa diagramação maior, deve dar algo em torno de 15 páginas, não é um texto grande. E um texto interessante de um economista austríaco, que para quem estuda a matéria é bastante conhecido, o Joseph Schumpeter, famoso por aquele livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Schumpeter foi ministro da Áustria no pós-guerra. Ele também foi professor da Universidade de Bonn, teve uma carreira como publicista, né? Tem inclusive livros de artigos dele publicados nessa época. E eu me interessei por esses artigos, por esses textos, exatamente porque eu decidi ler mais textos em alemão. E o Schumpeter, apesar de ter vivido nos Estados Unidos e ter escrito as suas principais obras em inglês, ele tem obras publicadas em alemão. E essa primeira fase do Schumpeter é interessante porque tem um foco bastante epistemológico. É um Schumpeter interessado em questões de teoria do conhecimento, em questões de metodologia científica. Então, um Schumpeter talvez um pouquinho diferente daquele que as pessoas conhecem mais, que é o Schumpeter da análise econômica. Schumpeter que estudou o capitalismo, o socialismo e tratou desses temas na obra, que é talvez a obra mais famosa dele, Capitalismo, Socialismo e Democracia. E o autor daquele tempo, na verdade, não tratava desses temas diretamente, mas de outros temas. Agora ele tem artigos, por exemplo, tem um artigo dele sobre o problema do cálculo, que também é interessante. Eu confesso que esse eu fiquei um pouco receoso de trazer aqui, porque ele tem um vocabulário um pouco mais pesado, ele envolve problemas econômicos um pouquinho mais complexos que eu não me senti tão confortável em abordar aqui no canal. Mas quem sabe no futuro eu não abordo esses problemas já com uma bagagem um pouquinho maior em ciências econômicas. De toda forma, o texto que a gente vai falar hoje é o Como se estuda ciências sociais. O título em alemão é no singular, Wie studiert man Sozialwissenschaft? Wie studiert man Sozialwissenschaft? É uma conferência proferida pelo Schumpeter em 1910 em Chernovitz. Uma conferência que se propõe a ser, digamos assim, um texto de apresentação do estudo das ciências sociais. Então, Schumpeter ele se propõe a guiar os estudantes no estudo das ciências sociais. Ele trata, sobretudo nesse texto, da economia e da sociologia, e deixa algumas ciências sociais de fora. E era mais o foco dele, realmente o Schumpeter escrevia mais sobre sociologia e economia, mas esse texto, a meu ver, se aplica também a outras ciências sociais com bastante proveito, não há nenhuma perda de conteúdo. E o Schumpeter abre o texto se fazendo uma pergunta sobre essa questão do estudo das ciências sociais, trazendo um comparativo com as ciências naturais. Essa é uma marca do texto, se vocês forem ler. A todo momento ele traz esse paralelo com as ciências naturais e se coloca o questionamento: por que as pessoas na ciência natural não têm essa mesma interrogação? Ninguém que vai começar a estudar matemática se pergunta como eu devo estudar matemática, que livros eu devo ler para estudar matemática. A pessoa simplesmente compra o manual de matemática, vai lá e estuda matemática. Ou a pessoa estuda física a partir dos livros mais recentes, dos livros mais atualizados com os conhecimentos da época. Ela não precisa se perguntar qual caminho eu devo seguir, quais são as escolas, por exemplo, que eu devo aderir ou não ao léxico de determinado autor. Não existe essa pergunta nas ciências naturais. Por outro lado, nas ciências sociais, a todo momento você se depara com uma sucessão de escolas, uma sucessão de autores, muitas vezes autores que têm premissas que parecem contraditórias, e você se sente perdido. E esse texto, até dito no prefácio, no pequeno prefácio do
texto, que é o objetivo, que tem por objetivo exatamente guiar o estudante nisso e ajudá-lo a se orientar nessa multidão de conceitos, essa multidão de escolas. E o Schumpeter explica que isso acontece porque as ciências sociais são relativamente novas. Essas ciências ainda não conquistaram seu lugar e elas também atraem o interesse de muitos leigos. Então, os leigos se interessam muito pelos problemas sociais, naturalmente que são problemas que os envolvem também. E esse interesse dos leigos, ele acaba sendo um empecilho, um obstáculo às ciências sociais, porque o leigo, pelo fato de não ter um domínio da matéria, por não ter o conhecimento do vocabulário, o conhecimento dos problemas, por não dominar o método, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando nesse processo de construção da ciência social. E o Schumpeter, ele justifica essa preocupação do leigo porque a ciência social é exatamente aquilo que trata dos destinos, dos temores das pessoas e das esperanças delas. Então existe um envolvimento, um engajamento grande das pessoas com os problemas sociais. Isso é algo que até o próprio Pierre Bourdieu explica, falando sobre essa dificuldade de tratar das ciências sociais devido à proximidade dos fenômenos sociais de nós. Nós vivemos o fenômeno social, nós fazemos parte dele e, de certa forma, uma questão social envolve um interesse direto nosso. E é algo que nós sentimos na pele. É diferente de uma questão da física ou da matemática, por exemplo, que acontecem independentemente do nosso desejo e que para nós não tem um significado ético, por exemplo. Você não tem um envolvimento ético com a teoria da relatividade, você não tem um desenvolvimento ético com as leis de Newton, com a geometria euclidiana, com as geometrias não euclidianas. Você não tem um engajamento com essas aquisições científicas. Claro, você pode discutir filosoficamente a teoria da relatividade, e aí nós já entramos em outra seara, mas em geral, você não vai discutir com um físico teoria da relatividade, em regra pelo menos, não vai discutir aquilo nas suas implicações filosóficas, nas suas implicações éticas. Esse é um debate que acontece, mas ele depende de uma série de pressupostos e não costuma ocorrer com tanta frequência. E em geral as pessoas encaram o conhecimento da física ou da matemática de uma maneira mais neutra. E Schumpeter vai conceituar a ciência social e ele vai dizer que a ciência social é a teoria do acontecimento social. E ele diz a ciência daquilo que mantém juntos Estado e sociedade, que determina os destinos das classes e dos indivíduos singulares. Em resumo, a ciência do ser e do devir do homem. Então a ciência social vai tratar do homem não só no seu aspecto estático, mas também no seu aspecto dinâmico. Ou seja, ela vai estudar não só aquilo que a sociedade é, mas também aquilo que a sociedade pode vir a se tornar. Ou seja, aquilo que existe dentro da sociedade, que a põe em movimento, e em que medida determinados processos sociais nas civilizações apresentam regularidade. Esse é um aspecto interessante que separa, por exemplo, a sociologia da história. Citando aqui Gilberto Freire de cabeça, não vou lembrar exatamente a página, está naquele livro dele, é Sociologia, Introdução à Ciência, seu estudo, seu método, acho que o nome é esse. Ele fala sobre a diferença entre a história e a sociologia, e ele diz que a história trata, por exemplo, da Revolução Russa, enquanto a sociologia vai tratar da Revolução Russa não enquanto um evento singular, mas enquanto uma manifestação do fenômeno da Revolução que já ocorreu em outros momentos históricos. Em que medida a Revolução Russa ela apresenta regularidades típicas de uma revolução, e em que medida a Revolução Russa inova com esse fenômeno. É uma diferença interessante, porque o historiador ele se detém sobre o fenômeno e ele vai procurar esgotar aquele fenômeno. E, em alguma medida, isso até vai ser objeto de uma crítica do Schumpeter, o historiador, quando ele vai abordar um fenômeno histórico, ele também emite opiniões sobre esse fenômeno histórico. Isso influencia o trabalho do cientista social. Mas eu estou adiantando, vamos voltar aqui ao nosso roteiro. E o Schumpeter fala que a tarefa da ciência social estaria cumprida se o acontecimento social ele fosse esgotado. E que nós pudéssemos, a partir do exame da história da humanidade, antecipar, explicar os processos sociais. Então, se nós conseguíssemos, com base nos conhecimentos da história da humanidade,
nós pudéssemos antever todos os acontecimentos, nós teríamos esgotado o escopo das ciências sociais. Mas isso não acontece. Não acontece nem sequer nas ciências naturais, porque nós, sendo seres finitos, temos um conhecimento finito. Então nós estamos sempre sujeitos aos fenômenos e nós estamos sujeitos também aos erros que decorrem da condição humana. E o sucesso das ciências sociais, segundo Schumpeter, ele depende da divisão dos fenômenos a partir de determinados pressupostos. Ele fala, tanto pode ser uma questão de um problema que surge, de um conjunto de problemas que criam um conjunto de métodos, ou pode ser produto do trabalho de uma determinada pessoa, que em torno dela surge um círculo, esse círculo se estabelece e acaba sendo responsável pela criação de uma ciência social. E o Schumpeter fala, não há uma ciência social unitária, e sim ciências sociais singulares, e essas ciências elas não formam um edifício unitário ou um todo orgânico. Elas foram criadas segundo a necessidade e elas não são coordenadas entre si. E essas disciplinas elas nascem a partir de perguntas ocasionais, elas se formam a partir, como eu disse, da influência dos alunos de alguém importante, e elas se mantêm juntas, seja pela unidade de métodos, seja pela unidade de conteúdos. Então, uma ciência trata de um determinado tema, e a partir desse tema você articula as contribuições dos diversos autores. Ou você trata de uma determinada dimensão da realidade usando um determinado método. E a partir daí você agrupa um conjunto de pessoas que vai se preocupar com aquilo. E temos o fenômeno de que quando a disciplina se torna autônoma, ela desenvolve novos conceitos, novas formas de perguntar, um novo sistema de conceitos. E uma geração de pesquisadores cresce educada sob a égide desses conceitos, e ela forma um grupo, se isola, ela não comunga, ou ela não se aproveita da comunicação dos demais grupos. E o iniciante, quando vai estudar uma ciência social, ele se vê numa situação difícil porque não dispõe do ferramental teórico para entender as contribuições de cada grupo. E ele não consegue aproveitar aquilo que foi produzido no primeiro momento. Talvez ele aproveite no futuro, a partir da leitura, a partir do convívio também com professores que pertencem àquele círculo. Mas ele não tem como se apropriar, pelo menos no primeiro momento, de um patrimônio comum. Então, é difícil para o iniciante, por exemplo, quando vai estudar uma disciplina, vamos supor, a filosofia, adquirir uma visão geral da filosofia. Claro, existem hoje, não vamos tomar aqui o texto de 1910, mas existe, por exemplo, na filosofia todo um trabalho de história da filosofia que permite ao estudante entender um pouco de como cada escola filosófica procurou resolver determinado conjunto de problemas. Mas isso nas ciências sociais é relativamente novo. O trabalho da história da filosofia remonta ali pelo menos a partir do século, eu não vou dar uma ideia precisa, mas a partir do século XV, XVI, você já tem a preocupação em ter uma história da filosofia. Claro, no século XVIII isso ganha um influxo maior. No século XIX talvez seja o século de consolidação da história da filosofia. Mas nas ciências sociais isso não acontece tanto, e você vai perceber que não existem tantas histórias da sociologia, por exemplo, histórias da antropologia. São textos mais raros. História da economia até existem algumas, sim, mas escrever uma história de uma ciência social é sempre algo complicado, porque quem escreve a história de uma ciência social pressupõe uma neutralidade, uma imparcialidade para avaliar o que cada escola pensa. E às vezes isso não é o caso. Às vezes existem autores que são partidários e escrevem histórias de uma determinada disciplina, e o resultado nem sempre é um resultado satisfatório. Dando exemplo aqui, dando exemplo da história da filosofia ocidental do Bertrand Russell, que é um texto horrível, eu vou dizer sem minhas palavras, um texto horrível de um filósofo que escreve sobre a história da filosofia. Em geral, nós temos sempre de desconfiar de filósofos que escrevem histórias da filosofia,
porque frequentemente eles cometem equívocos enormes. E no caso das ciências sociais não é diferente. Você é um sociólogo weberiano, por exemplo, e vai escrever a história da sociologia, vai tratar da sociologia marxista, vai tratar da sociologia de Durkheim. Você vai cometer, talvez, se não tomar os devidos cuidados, erros de avaliação. Você vai, por exemplo, depreciar uma contribuição que é relevante, mas não pertence à sua escola. Você talvez não saiba avaliar aquilo direito. Não é nenhuma questão de desonestidade, é uma questão de você não entender em que consiste aquela contribuição, porque você não comunga daqueles pressupostos. E o problema é exatamente esse, porque as pessoas que escrevem uma história, elas escrevem um manual, e o manual, ele também não nos fornece uma visão panorâmica útil. Fornece uma visão panorâmica, mas uma visão panorâmica que muitas vezes reflete preconceitos arraigados na sociedade. E também existe um outro fator que contribui para esse problema das ciências sociais, para essa balbúrdia, digamos assim, que é o fato de os resultados das ciências sociais eles serem sujeitos à discussão. As pessoas nas ciências naturais discutem resultados, evidentemente, mas o que o Schumpeter quer dizer, nessa altura do texto, não é que os resultados nas ciências naturais não sejam discutidos, mas a discussão deles se dá em outro plano. A discussão das ciências sociais, ela se dá muitas vezes como a impugnação do resultado por uma questão de viés de determinado autor, ou por uma questão de erro de interpretação, de que esse autor ele tem um preconceito, um viés, que ele deixou de considerar determinado fato. Há uma discussão de pressupostos, de advertências, e não a discussão do resultado em si. Não há discussão objetiva do resultado. Há sempre a interferência de um fator pessoal. Mas em essência, as ciências sociais fazem o mesmo que as ciências naturais. Elas reúnem o material fático, a coleção de fatos. Eles chamam em alemão de Tatsachen-Sammlung. E a partir dessa coleção de fatos, o cientista social tenta descobrir regularidades. Ele tenta ordenar essa coleção de fatos e analisá-la. E a partir daí extraindo leis. E o material fático vai ser dividido pelo Schumpeter em 4 grupos. Você vai ter a somatória de experiências e observações diárias, que a gente chamaria de vivência, a história, a etnologia e a estatística. Quanto a esse primeiro grupo, o Schumpeter vai dizer que esse primeiro grupo ele não surge de forma consciente. Ele é formado pela vida. Esses conhecimentos eles se acumulam ao longo da nossa existência e eles são importantes para nós porque eles constituem um ferramental de análise muitas vezes interessante. E a experiência de campo do cientista social, ela tem um papel preponderante na sua capacidade de análise. Porque sem isso, corre-se o risco de não compreender bem o que é determinada situação e quais são as motivações do agente ao estar naquele contexto. E os fatos que pertencem à nossa vivência, eles têm um grande problema, que é uma certa indução ao pensamento de que eles são óbvios, eles são fáceis de entender. O que nem sempre é verdade. Existem fatos que nós tomamos como óbvios, mas cujo significado é mais profundo e muitas vezes foge à nossa compreensão, de tanto que nós vivemos com eles e tanto que nós vivemos junto a esses fatos. E os demais grupos, eles constituem, como vocês já notaram, ciências autônomas, e eles têm grupos de trabalhadores, o Schumpeter chama aqui de grupos de trabalhadores próprios. Isso ocorre, sobretudo, pela particularidade de cada método e também pelo fato de que esses outros 3 grupos de saberes, a etnologia, a estatística e a história, eles não se limitarem apenas à coleção de fatos, ao contrário do primeiro grupo. Eles são também ciências a seu modo e eles também buscam exatamente investigar regularidades e descobrir os elos causais entre eles. E os historiadores, etnólogos e estatísticos, quando fazem isso, eles adentram, por óbvio, a área das ciências sociais. E
isso gera uma consequência também muito interessante, porque em um primeiro momento a gente pode pensar, é muito melhor você se aproveitar desse material do etnólogo, do historiador e do estatístico, porque ele já vem pronto. É o contrário da nossa vivência, porque a nossa vivência precisa ser depurada dos nossos vieses, dos nossos preconceitos, dos nossos erros de análise, de interpretação. Mas esse material já vem pronto, porque nós simplesmente não aproveitamos. E o Schumpeter gasta um tempinho para refutar essa ideia de que nós precisamos nos aproveitar desse material que já vem pronto. Ele vai dizer, isso ocorre principalmente por três motivos. Existem três razões pelas quais nós não podemos aceitar de maneira irrefletida os resultados desses grupos, tanto da etnologia, da história e da estatística. Ele vai dizer, nem sempre essas ciências nos fornecem aquilo que nós precisamos ou ainda da forma que precisamos. E muito do trabalho econômico e social, ele trata principalmente, como eu falei, da sociologia e da economia, ele precisa ser feito pelo cientista social. Então, muito do trabalho dessas outras ciências, ele precisa ser feito também pelo cientista social. Porque os dados, às vezes, não vêm da forma que você precisa. Ou não existem aqueles dados. Então, você precisa ir atrás daquilo e você precisa, talvez, mudar uma variável, mudar a forma de perguntar para chegar ao resultado que você quer. Então, você precisa fazer rearranjos e obter combinações para que você permita a comparação com outros materiais. A segunda razão é de que, sem o conhecimento dos métodos dessas três áreas, você não consegue entender o que os dados delas querem dizer, o que as interpretações delas querem dizer. Então, ele dá o exemplo aqui da pintura. Então, quando você vai estudar pintura, você não precisa se tornar um pintor, você tem que entender a técnica da pintura para poder julgá-la e para poder entender o que o autor quis dizer com aquela pintura, que mensagem ele procurou transmitir, para saber se ele transmitiu essa mensagem bem, por exemplo, ou se aquilo ali é talvez uma nova forma de transmitir, para julgar, enfim, esse material. E o terceiro motivo, que é um motivo ligado a uma vigilância epistemológica, digamos assim, pelo fato de que o historiador, o etnólogo e o estatístico, eles precisam ser controlados, porque nós com frequência temos razões para desconfiar deles. Porque esses autores, como eu falei, esses estudiosos, eles não se limitam à referência dos fatos, eles não se limitam a uma citação, a uma apresentação. Eles moldam os fatos e eles alteram aqueles que estão sob as suas mãos, eles essa expressão. Ele altera os fatos que ele tem sob a sua lente. E o Schumpeter diz, não se escreve uma história sem falar de causas e consequências, sem destacar algo como importante e algo como irrelevante, sem, digamos assim, colocar um fato no centro, no foco, e outros fatos atrás, outros fatos desfocados, por exemplo. E como o historiador, por exemplo, é leigo em sociologia e economia, ele pode tomar o efeito pela causa, ele pode tomar simples coincidências como elos causais, ele pode cair na falácia do post hoc ergo propter hoc. Então nós precisamos questionar esses resultados e isso só é possível pelo conhecimento dos métodos dessas áreas. Por exemplo, nós temos que analisar se o número de observações foi suficiente, nós temos que entender que método foi usado, porque o uso de métodos diferentes pode levar a resultados muitas vezes completamente opostos. E é interessante porque o estudo das ciências sociais não se realiza sobre o fato não analisado, digamos assim, não se realiza sobre o fato bruto. Você precisa, para examinar o fato, dividi-lo em seus elementos e entender como cada um deles funciona de forma isolada. E só desse modo você pode separar o essencial do acidental. Você pode dar início ao trabalho científico. E ele diz, os fatos, conforme oferecidos a nós pela realidade, mostram somente uma constante mudança. Acontece o mesmo quando observamos a natureza. Não chegaríamos a nenhum resultado se quiséssemos descrever, uma por uma, todas as pedras que já observamos. Temos que dissolver os fenômenos nos seus elementos e observar cada um deles por si mesmo. Desse modo, as regularidades começam a aparecer. Assim o é tanto nas ciências naturais quanto nas sociais. E isso é o que o Schumpeter chama, ou melhor, o que nós chamamos de elaborar teorias.
E com essa elaboração de teorias é que vai se iniciar o trabalho científico. Essa coleção de fatos, essa reunião de fatos, ela é um pré-trabalho que, embora indispensável, não constitui de maneira nenhuma a essência do trabalho científico. E a teoria da ciência e a sociologia, em alguma medida, elas se baseiam em parte sobre um material seguro. Então, quando você estuda a teoria da ciência, quando você estuda o que alguns chamam, por exemplo, de sociologia pura, essas áreas elas se baseiam sobre um material, sobretudo teórico. Então, são matérias que até o Pontes Miranda chama, por exemplo, de geometria social. São áreas cujo material é um material menor e um material, sobretudo, teórico. Quando você vai discutir sociologia geral, você vai discutir sobre categorias sociológicas. E você vai se deter muito mais sobre as contribuições de um determinado autor, as contribuições de uma determinada escola, em que medida isso sedimenta a compreensão do que é determinado fenômeno e do que é outro momento da ciência, ou outra categoria, por exemplo. Então, nessas áreas chamadas puras, você precisa desenvolver um raciocínio teórico. Você precisa aprender a ter essa capacidade de, a partir dos fatos, a estabelecer uma divisão e, a partir dessa divisão, entender como cada componente funciona e entender como cada componente funciona em relação com o outro e em relação com o todo. Mas fora dessas duas áreas, fora da teoria da ciência, da sociologia pura e da economia pura, você tem uma situação diversa. Você precisa se dirigir à coleção de fatos. Você precisa superar essa primeira fase para poder chegar à busca pelas regularidades e pelos elos causais. Então, nessa área, nessas sociologias chamadas sociologias especializadas, naquele momento do texto, você estaria ainda no momento de coleção dos fatos. Então, a partir dessa constatação, o Schumpeter vai tratar dessa questão das sociologias específicas, né? Ele tratou da sociologia geral e, a partir daí, ele vai falar sobre as chamadas sociologias específicas. Ele vai falar também sobre a importância de compreender o trabalho de campo, que é importante para separar, por exemplo, o diletante, que é aquela pessoa que se interessa por um tema, mas ela não segue um método de trabalho, não segue uma ordem. Ela fica refém de leituras esparsas e não consegue, por exemplo, estabelecer um fio condutor do seu raciocínio. Em seguida, ele vai tratar também da política. Ele vai falar sobre a relação entre política e a ciência social. Ele vai dizer que na política a verdade de uma proposição científica é tão necessária quanto o uso de pérolas e diamantes legítimos pelo rei em uma peça de teatro. O político quer mover as massas e as frases de efeito cumprem a contento essa função. E o que vai distinguir a ciência, por exemplo, da atividade política do diletantismo é exatamente a técnica. E o estudo das ciências sociais, por meio de uma técnica, ele traz como consequência, Schumpeter escreve isso, um sacrifício do nosso eu. E nós precisamos, quando vamos estudar uma ciência social, renunciar, por exemplo, às nossas ideias sociais, às nossas visões de bem e de mal. E isso não acontece, por exemplo, nas ciências naturais. E ele próprio diz: o êxito mais importante do estudo será a compreensão das necessidades dos objetos sociais. Uma lógica inexorável que domina e que não pode ser ignorada de forma impune. E apenas depois disso é que nós vamos entender os quês e os porquês dos objetos que a ciência nos oferece. Mas a ciência, ela não se incumbe do julgamento do mundo. Ela permite o entendimento do mundo. E nós não podemos tornar nossas ideias juízes de todas as outras. Essas ideias são objeto de ciência, mas nós não podemos valorá-las. E a grande questão é que o nosso julgamento a respeito das ideias ele ocorre de forma inconsciente. A
Acontece que nós não queremos julgar a ideia, mas nós acabamos fazendo por um instinto. E nós precisamos nos emancipar dessa tirania. Nós temos de nos colocar no lugar do outro, compreendendo os seus motivos, as suas posições e seus interesses. E nem sempre essa vai ser uma tarefa fácil, sobretudo quando os relacionamentos e os círculos intelectuais pertencem a classes mais altas. Aqui o Schumpeter faz uma digressão para falar, por exemplo, daquelas pessoas que estudam grupos de trabalhadores que têm grande facilidade em se identificar com esse grupo, e daqueles que se dedicam a estudar, por exemplo, o empreendedor, estudar o empresário, estudar o capitalista. E a dificuldade que esse segundo grupo tem de criar um relacionamento empático com o seu grupo de estudo. Há muitas vezes uma sobreposição de preconceitos das pessoas ao estudo daquela área. Ele fala também sobre a questão da bolsa de valores, por exemplo, os preconceitos que existem de muitos cientistas sociais sobre o que seja a bolsa de valores e como ela funciona. E ele quer se precaver, através do domínio da técnica, desse tipo de preconceito. E ele vai dizer em seguida, respondendo a uma objeção que muitas pessoas fazem, sobre o fato de a teoria não oferecer uma imagem exata da realidade. E ele diz que isso é verdade, isso faz sentido. A ciência social não oferece uma imagem exata da realidade, e nem a ciência exata. As ciências sociais, elas apresentam tendências, elas não apresentam a realidade completa. Por quê? Porque a ciência social e a ciência natural, elas tratam de elementos singulares. Elas não têm o domínio do todo. E elas, nessa atitude de tratar de objetos singulares, ela obviamente vai deixar outros objetos, outros fatores, fora da sua alçada. E esses outros fatores, eles podem, por óbvio, afetar o desenvolvimento, o desenrolar da realidade. E isso é algo muito presente, sobretudo nas ciências sociais, e nós vemos que muitas vezes um cientista social pode cometer um equívoco por não ter valorado da forma correta um determinado fenômeno. E que isso não é um demérito da ciência social, e sim uma característica intrínseca da atividade da ciência. A ciência vai errar, ela tem uma tolerância ao erro, e ela busca, a partir do erro cometido uma vez, não cometê-lo mais. Ela procura se emendar, se corrigir. E é algo normal de qualquer fazer humano. Nenhum fazer humano vai esgotar a realidade, porque a realidade é múltipla. E ela obedece muitas vezes a princípios que nós não levamos em consideração. Até lembrando o Edgar Morin, existe um aspecto de complexidade, de uma relação entre ordem e caos, porque existe um caos na realidade, mas esse caos ele segue uma ordem, uma organização, e ao mesmo tempo que você tem uma desorganização, você tem uma organização, e você tem um sistema que funciona de uma maneira que parece fechada, mas esse sistema é aberto a outras influências, a novos fatores. Então essa complexidade ela não deve ser esquecida. E é absolutamente normal que uma ciência não consiga prever determinado fator. Por quê? Porque ela trata sempre de aspectos tendenciais. Óbvio que pode vir uma informação nova, um fenômeno novo que contradiga completamente o que foi abordado. E nesse caso você ou, por exemplo, reformula o que já existe, ou você estabelece um novo paradigma. Mas essa é uma discussão que vem bem depois. E o Schumpeter aqui trata desse tema um pouco en passant, mas é interessante perceber isso, porque as pessoas às vezes não se dão conta de que a atividade científica também tem os seus limites. Ela não é perfeita, ela não é infalível. E o estudante, ele deve estar atento para o fato de que as ciências sociais ainda não têm um corpo de pressupostos e de linhas de raciocínio comuns. E ao ler determinado autor, ele precisa investigar de que pressupostos parte esse autor, quais linhas de raciocínio ele adota, sob pena de encontrar contradições onde elas não existem. E aqui é uma objeção, é um lembrete importante que aparece em outro texto dele sobre o cálculo econômico, que ele diz: cada teoria não deve ser considerada isoladamente, e sim como parte de um edifício teórico entendida como tal. Não podemos retirar uma tese da construção a que pertence e discuti-la por si mesma.
temos de compreendê-la em todas as suas relações com os demais com componentes da cadeia. Isso é entender uma teoria. E a falta desse exercício explica muitas das incompreensões que o político e o escritor diletante têm a respeito das ciências sociais. A prática de destacar determinada proposição de um construto teórico e julgá-la de forma autônoma poderia reduzir a pó até mesmo as ciências naturais. E isso aí é uma grande verdade. E muitas vezes é uma prática ruim que acontece sobretudo na política, de as pessoas pensarem determinadas proposições e julgarem e a julgarem por si mesmas, como se elas não estivessem conectadas a outro corpo de proposições. Isso é uma prática comum, uma prática equivocada que existe e que infelizmente é disseminada sobretudo na esfera política. E a partir daí, o Schumpeter faz uma observação interessante sobre o estudo das biografias dos grandes homens, dos grandes estadistas, dos grandes seres humanos. E ele diz que esse estudo é importante, mas ele não deve ser aceito de forma ingênua. Entretanto, ele pode ser sim uma grande fonte de sugestões para o cientista social. É interessante porque Gilberto Freire trata disso também no livro sobre sociologia. Ele fala sobre o estudo das memórias, das biografias e de uma relação entre a biografia de um indivíduo e uma época, até fazendo um gancho com o nosso vídeo sobre Jelinek, sobre Schopenhauer e Leibniz, da importância de você conectar talvez a existência do indivíduo ao mundo em que ele viveu. São conexões interessantes. Até, por exemplo, o próprio Stefan Zweig, eu estou lendo o Mundo que eu vi, não é do Mundo de Ontem, o nome do livro, é Die Welt von Gestern, do Stefan Zweig. E logo no prefácio ele fala sobre isso. Ele fala, eu não sou um indivíduo egocêntrico, eu não considero que a minha vida seja mais interessante do que a de qualquer outra pessoa, mas eu considero que aquilo que eu vivi, o mundo que eu conheci, ele precisa ser de alguma forma preservado. E a partir desse meu relato, eu vou buscar a preservação desse mundo e a preservação de um modo de existência que desapareceu e do qual as gerações posteriores não têm uma ideia precisa. E esse elo entre a biografia individual e uma memória coletiva, ela sem dúvida é um material excelente para o estudo do sociólogo. Ele cita aqui, por exemplo, Montaigne, Montesquieu, Tocqueville. Todos esses autores são importantes e podem fornecer sim ao cientista social um material de trabalho muito interessante. Ele fala também sobre o estudo da história dos sistemas econômicos e ele diz que esse estudo só será útil se nós formos guiados pela mão de um mestre no estudo das obras realizadas pelos grandes mestres. E só assim, segundo ele, a apresentação ganha vida e valor quando quem apresenta tem o mesmo espírito que o criador daquilo que está sendo apresentado, e que isso raramente acontece. A gente podia falar aqui até sobre a história da filosofia, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em estudar a história da filosofia, justamente porque o professor nem sempre é um filósofo. Embora no caso do filósofo isso crie um problema, como eu falei antes, de que o autor filósofo pode distorcer aquilo que era defendido por um determinado autor, por uma determinada escola. Esse é um cuidado importante e muitas vezes isso complica a nossa situação. Mas é desejável que o autor de uma história da filosofia ele seja alguém habituado ao método filosófico, habituado ao método da ciência cuja história ele vai apresentar, e que ele seja alguém capaz de corporificar esse pensamento, de trazer esse pensamento à vida. Essa sem dúvida é uma competência importante. E ele propõe aqui como uma solução, citando o exemplo do John Stuart Mill, cujo pai, David Mill, tinha a prática de explicar para o filho os sistemas econômicos e depois propor ao filho que ele se incumbisse do resumo desses sistemas de pensamento. E ele fazia isso tantas vezes quantas fossem necessárias para que ele adquirisse uma fluência na explicação daquele movimento, daquela escola econômica. Ele diz que esse método é válido, mas como não há nem sempre um professor apto a esse método, ele propõe como uma solução um sistema de seminário. Cada pessoa se encarrega do estudo de um autor de uma escola
ele procede a esse estudo e a partir daí ele apresenta os seus resultados para os outros, uma forma de minorar a ausência dessa presença de um professor. E ele vai dizer, nós precisamos, né, dominar a forma do conceito, o treino do olhar e a prática da análise para clarificar os problemas e as condições especiais de cada um deles. Temos de nos perguntar sobre quais pressupostos uma tese assenta e fazer o mesmo com a tese contrária. Ainda, temos de nos perguntar qual é a relação entre a tese individualmente e o construto a que ela está ligada, e o que muda se a tese contrária for verdadeira. E o estudo, ou melhor, o estudioso precisa saber quais fatos o autor tem em mente durante a análise. Ele tem de visualizar cada teorema com os seus correlatos e cada um desses teoremas em todas as suas consequências. E, por fim, e talvez seja uma das etapas mais importantes, é a comparação da teoria com a realidade. E o que facilita muito a aquisição de uma familiaridade com essa prática é usar a teoria em pequenos casos e para responder a perguntas concretas. E ele diz isso, tem até uma frase bonita do texto, que nós precisamos aprender a enxergar na teoria a multiplicidade dos fatos e na multiplicidade dos fatos as leis científicas. E ele vai dizer, a variação dos conceitos da realidade em cada ciência não é contraditória, mas ela obedece aos fins de cada ciência. A internalização do passo a passo, acima que ele acabou de citar, desse método, dessa capacidade de análise, ele faz com que as incoerências se desfaçam e que nós passemos a enxergar a correspondência da ciência com a realidade. E a prática dessa forma de raciocínio pode ser realizada, ele dá a recomendação, com debates antigos, que já foram resolvidos pelos clássicos. E a partir daí nós podemos aprender a construção de conceitos e, sobretudo, a distinção entre o que é frutífero e o que não é. E nós aprendemos com esse exercício de pegar as controvérsias clássicas e tentar entendê-las, tentar vivenciá-las dentro da nossa cabeça, que a escolha de diferentes pontos de vista nos oferece diferentes perspectivas dos objetos. E para essa escolha, muitas vezes não é decisiva uma verdade absoluta, mas simplesmente a conveniência metodológica. E com isso nós temos a capacidade também de identificar polêmicas vazias, bem como a não confiar em generalizações, que é algo importante também. E a partir daí ele vai tratar de uma casuística que muitas vezes existe, muita gente estuda, por exemplo, debates parlamentares, exposições de motivos de leis, artigos de jornal. E ele fala que esse estudo é bom, é importante, mas ele não pode ser separado, ele não pode vir antes de uma aquisição de uma bagagem teórica. Então ele diz que a partir da aquisição dessa bagagem teórica é que você consegue realizar esse estudo dos debates parlamentares, das exposições de motivo de leis, das explicações jurídicas, das argumentações jurídicas e dos artigos de jornal de maneira proveitosa. E que o objeto dessa conferência dele não é o trabalho autônomo do pesquisador, porque muito disso depende do talento. E o trabalho do cientista social ele tem uma agravante com relação ao trabalho do estatístico, do etnólogo e do historiador, que é o fato de que se ele fracassar, o fracasso dele não é frutífero, não vai servir como alicerce para trabalhos futuros, que é algo que não acontece, por exemplo, com o historiador, com o estatístico, com o etnólogo, porque os dados que esses profissionais coletam, eles acabam servindo para pesquisas posteriores. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque existem grandes análises sociológicas que são proveitosas, mesmo que você discorde do resultado, da conclusão a que aquele autor chegou. Eu até me lembro aqui dos Sertões, de Euclides da Cunha, que é um texto que muitas pessoas questionam pelas suas premissas, mas que sem dúvida foi um trabalho de análise que contribuiu para trazer à luz um assunto que não era muito debatido na época, que era a situação do sertanejo. A própria conscientização sobre a seca, sobre a miséria que existia naquela região,
Tudo isso foi trazido pelo livro, né, pela reportagem de Euclides da Cunha, sem que as pessoas necessariamente aderissem ao que ele contribuiu. É claro que o Schumpeter talvez me respondesse falando, mas o trabalho de Euclides não é exatamente um trabalho de cientista, dicção horrível, de cientista social, mas é um trabalho de um etnólogo. Claro que na época que o Sertões foi escrito não existia essa noção de etnologia, mas é um trabalho etnológico. Então talvez você poderia dizer, os Sertões é etnológico, por isso que o trabalho dele se aproveita e é interessante. Mas há ali, como diria o próprio Schumpeter, um dedo de análise social que causa uma dúvida e que faz as pessoas não necessariamente aderirem àquilo que foi proposto. Mas ele próprio vai dizer aqui, louvando o estudo das ciências sociais, falando que esse estudo conduz a um melhor conhecimento das necessidades objetivas, as determinações, eu diria assim, para não confundir. É necessidade aqui, não no sentido de precisar, mas no sentido de contrário de contingência. E quando nós entendemos essas necessidades, esses determinismos, eu até coloquei aqui nas notas determinações, nós entendemos a função de cada parte do corpo social e nós distinguimos o que é essencial do que é periférico. E esse estudo apresenta os objetos em sua perspectiva correta e tem, por conseguinte, uma grande função política. É interessante. Eu até quero trazer aqui também um texto de Kelsen sobre o papel do esclarecimento, da educação política da democracia. É interessante porque o estudo da ciência também tem essa função política. Também tem essa função de nortear as escolhas, principalmente hoje que se fala muito em política pública, as escolhas das políticas públicas. É claro que a ciência social não vai decidir, mas ela subsidia a decisão. E aqui ele faz uma observação interessante, que é talvez uma objeção muito forte que se faz à teoria social, que é o fato de que a teoria social ela é demasiado teórica e que muitas vezes nós deveríamos ser mais práticos. E o Schumpeter responde de uma forma até bem espirituosa a essa objeção, e ele fala que a coleção de fatos tem um limite, visto que a maioria deles é muito semelhante entre si, e que a partir de um certo ponto, isso aqui é algo que, por exemplo, as pessoas que já fizeram tese, já escreveram textos acadêmicos, sabem que a partir de um certo ponto você nota que as fontes começam a dizer a mesma coisa. E a partir daí você sente que já chegou a hora de encerrar essa etapa de coleção de fatos e começar a buscar as regularidades, começar a buscar os elos causais. E ele diz que estar mergulhado na prática raramente traz vantagens. E aqui ele cita até um exemplo, né? Que ele diz que um amigo dele contou essa piada a ele, que um médico que não previu o câncer em 10 mil casos, ele não pode se considerar um especialista em não prever o câncer. E que quando nós não meditamos sobre os fatos que nós vemos, não adianta nada acumular esses fatos. E ele fala também uma questão que eu já notei e já percebi isso na minha experiência, que é o fato de que uma pessoa pode agir na prática de uma forma brilhante e não saber explicar por que tomou aquela decisão. Que é algo que até o próprio Aristóteles fala na Ética Nicômaco. Muitas vezes a necessidade da prática, da ação, ela exige uma tomada de decisão rápida. E nem sempre a pessoa que toma a melhor decisão vai ser a pessoa que vai saber explicar aquela decisão com base nos princípios corretos. Justamente por essa suposta contradição que existe entre a elaboração teórica e a ação. E ele vai dizer que o juízo dos práticos ele não tem o valor científico imediato. Exatamente porque uma pessoa pode agir na prática sem ter uma concepção correta da essência das suas ações. E nós temos de encarar esse juízo das pessoas envolvidas na prática como objeto de investigação. Nós não devemos, claro, desconfiar da honestidade daquela pessoa, mas nós também não podemos ser ingênuos e acreditar naquilo de uma forma irrefletida. E ele vai dizer que é outra questão também que se coloca como objeção às ciências sociais, que é exatamente o pouco valor prático. Mas esse pouco valor prático decorre do fato de que a ciência social ela não consegue formular uma resposta exata para os casos concretos. Ela consegue visualizar tendências,
mas a solução daquele caso concreto, ela vai ter as suas particularidades. E muitas vezes o que a ciência vai tratar é um caso geral, não é um caso particular. E esse caso particular ele precisa ser, digamos assim, colmatado pela ação. E essa ação ela não é científica, ela seria muito mais uma arte no sentido aristotélico do que uma ciência. Ele vai dizer que o estudo das ciências sociais ele nos leva ao entendimento dos objetos do nosso entorno e nos permite reconhecer a maior ou menor importância de momentos singulares. Isso é muito interessante porque o leigo tende sempre a enxergar um determinado evento, principalmente se ele for muito recente, como algo fundamental. Quantas vezes, eu até me lembro daquela morte do general iraniano, acho que é Qasem Soleimani, e muita gente falou que aquilo ali aconteceu no primeiro mandato do Trump. Seria o estopim da Terceira Guerra Mundial. E hoje, quem é que lembra do assassinato do Qasem Soleimani? Ninguém. Então, quando você estuda a ciência social, você consegue entender qual fato é decisivo e qual fato não é. Mas, como diria Max Weber, para você separar o que é um fato importante e o que é um fato que não é importante, você precisa de uma certa distância com relação ao que aconteceu. Por isso que, até como diria Hegel, o voo da filosofia é o voo de coruja, é o voo do crepúsculo. Ele não é feito com base na atualidade. O que se baseia na atualidade é o jornalismo. O jornalismo tem espírito de atualidade. Mas a ciência, muitas vezes, ela chega atrasada, sobretudo a ciência social, chega atrasada na análise de um determinado fenômeno. E ela gera também, e aqui já encaminhando para o encerramento do vídeo, que já vai em 53 minutos, 52 na verdade, que é a resignação. E o Schumpeter fala que o conhecimento e a resignação andam juntas. E que as ciências sociais nos fazem abandonar o radicalismo e entender o que nós podemos esperar dos objetos de estudo. Quais são as determinações daquele objeto. E elas nos preservam dos exageros e das esperanças, que tem por consequência sempre a decepção. E ela nos ensina, que é o que é mais importante, que só pode acontecer amanhã o que hoje está em germe. E que nisso está a essência da formação política. Então, ela também não gera em nós um conformismo, mas ela nos adverte para o fato de que somente vai acontecer na vida, no mundo, o que hoje está em germe. Só vai se manifestar aquilo que hoje já existe como semente, como potência. E isso pode nos animar a estabelecer boas iniciativas, a buscar conexões, buscar contatos no sentido de procurar a melhora da nossa sociedade. E nesse sentido, claro, as ciências sociais elas nos oferecem uma ferramenta de combate. E aqui talvez eu identificaria mais um eco de Schumpeter com Pierre Bourdieu, porque o próprio Pierre Bourdieu muitas vezes foi acusado de ser um determinista. E ele próprio falava que o estudo da realidade não é um estudo que induz ao conformismo, mas ele nos alerta para o fato de que o que acontece, o que vai acontecer é um produto do que já está aí. E se nós não entendermos o que está aí, nós não seremos capazes de mudar essa situação. E que para você empreender uma ação política frutífera, você precisa, primeiro, entender como os fenômenos funcionam e entender o seu aspecto tendencial. Como diria o padre Fernando Bastos de Ávila, você precisa entender o determinismo tendencial daquela situação. Para a partir daí, você empreender uma tentativa de uma vivificação das estruturas. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui nos comentários, mais um vídeo longo, um vídeo que eu considero importante. Eu gostei muito dessa leitura. Eu espero que eu tenha conseguido contagiá-los também com a mesma animação da qual eu fui imbuído durante a leitura desse texto. Um abraço e até logo.